Sou o Luiz Gustavo, hoje vai fazer a explanação para a gente. Vamos conversar um pouco. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês de novo. Já vim algumas vezes aqui e gosto do lugar. Não só aqui. Eu venho acompanhando Luz e Amparo nos vários lugares onde vocês vão, eu vou lá também de novo, é só me convidarem. Nós vamos falar do capítulo 25 hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de um tema muito interessante. Está ligado à fé, está ligado ao nosso conjunto, à nossa apresentação, vamos dizer assim, a nossa religiosidade, a nossa capacidade de, através da fé, nós termos a coragem de enfrentar a vida. Sabemos que não é fácil, né? Tem as suas dificuldades, mas através da fé, através de nós nos considerarmos espíritos eternos, imortais, começa a mudar, de certa forma, a impressão que nós temos sobre a vida. Vocês imaginem que nós tivéssemos que passar por todas as intempéries e não tivéssemos essa religiosidade, essa compreensão, essa vontade de chegar e pedir a Deus ajuda quando nós estamos necessitados. A Deus, a Jesus, a qualquer espírito que nós dediquemos as nossas preces. Todos, de alguma maneira, vão chegar e nos auxiliar. Então, o nome é Buscai e Achareis. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes esse capítulo. E ele traz, então, consigo vamos dizer assim, é um trabalho que não é realizado simplesmente por nós. Então, esse pedir quer dizer que nós, de certa forma, estamos cedendo alguma coisa de nós, quando nós estamos pedindo. Quando nós estamos em prece e pedimos, então, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a ajuda necessária, buscai e achareis. É uma ação nossa, que está sendo, de certa forma, respondida pelos Espíritos. Ah, mas eu queria ter passado no vestibular, que aconteceu agora há pouco, mas estudou realmente, fez grandes esforços, se largou, às vezes, muitas outras coisas da vida para poder se dedicar com muito esforço àquela programação que nós estamos? Ou simplesmente, eu acho que Deus vai me ajudar na hora. Não, a hora é muito antes. A hora faz parte de uma programação nossa, né? Então nós não podemos chegar a Deus e eu não fiz nada, eu vim aqui fazer a palestra, mas eu não estudei nada, eu não peguei sobre o tema e quero falar bem sobre isso. Não. Por mais que sejamos espíritas há muito tempo, sempre tem que dar aquela reestudadinha. Para quê? Para achar as palavras certas para colocar na hora que nós estamos, então, em meio a uma palestra. Não é simplesmente, então, como a gente pensa, Deus me abastecerá. É preciso que eu, de certa forma, busque, com muito esforço, essa reação. O que a gente vê? Muitas pessoas à espera de um milagre. É comum gente assim? É bem comum. Então é a pessoa que quer, eu queria tanto um trabalho, tá, mas fez um esforço. Quando conseguiu o emprego, muitas vezes assim, mas não era bem isso que eu queria. Poxa vida, então tem que achar dentro de nós esta força de dizer, não, eu quero um trabalho e eu vou trabalhar por isso. Mas o meu ramo a gente determina. E outra coisa que a gente nota no tempo, nada é de imediato. Vocês já viram isso? Sempre é preciso um pouco mais de tempo. É ou não é? Às vezes vem aquele trabalho, mas a gente pensa, pois é, veio o trabalho, mas o salário parece que esqueceram que tinha que pagar. E vai assim nesse conjunto, mostrando uma certa insatisfação. Talvez tivesse que se contentar um pouquinho que fosse com aquilo que a gente já conseguiu conquistar. Para a partir deste contentamento, vamos dizer assim, nós podermos dar uma continuidade nas nossas caminhadas.
Vivemos sim momentos bastante difíceis, mas aparentemente parece que as coisas vão melhorar um pouco. Ou já estão melhores, depende de cada um, né? Depende da profissão de cada um, depende da forma que tu encara a vida. Ah, mas tem emprego, mas os horários que dão, meu Deus do céu, querem que eu trabalhe à noite, querem que eu trabalhe no final de semana. Se remunerarem, o que tu vai fazer? Vai ter que ceder um pouco, né? E fazer os trabalhos como tem que ser. Ah, mas eu trabalho particular, mas é horrível. Eu passo o dia e eu chego em casa e ainda tenho um monte de coisa para fazer, porque eu sou pai de família, eu sou mãe de família. Agora esse emprego novo me causa sérios problemas, né? E assim, aí nós vamos. Então é preciso programarmos-nos com muito tempo. Num dos capítulos das leis naturais do Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre o trabalho. E ele coloca o trabalho como uma ocupação útil. Então, às vezes, não é aquele trabalho remunerado que se espera. É um trabalho, por exemplo, na casa espírita, onde é o compromisso do indivíduo, é sábado de tarde, eu tenho uma palestra. Nós não vamos ganhar um centavo, aparentemente, mas nós vamos estar satisfeitos, porque de alguma maneira eu servi por alguns momentos àquele grupo, por algumas satisfações que às vezes tu buscou e tu queria lá no início, eu quero ser palestrante, me chamem por favor, praticamente, né? E aí quando começam a chamar, mas é demais, estão me chamando demais, assim não dá. Poxa, mas quem que entende então? Sempre tem uma coisa que não está certo, né? Então esse trabalho como uma coisa, como um elemento útil simplesmente, quer dizer muito. Às vezes aquilo que nós estamos fazendo é fundamental para aquele agrupamento, né? As pessoas assumem cargos dentro da casa espírita e ao mesmo tempo não tem remuneração. Tem que ter tempo ainda e de vez em quando botar a mão no bolso ainda, porque a coisa não deu bem como a gente queria. Tá, mas tu quer isso ou está fazendo por obrigação? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Porque existem satisfações, por exemplo, muito diferenciadas. Vocês imaginem na hora do passe, né? A gente se concentra e transmite as energias a quem está naquela procura ali. Muito bem. Quem melhor se satisfaz sobre um trabalho de passe? Que eu saiba é o próprio passista. Por quê? Ele vai ter satisfações porque ele é o primeiro a receber as energias benéficas para poder atender aquele público. E com essa energia que tu recebe, tu te recompõe antes do que qualquer um. Mas o trabalho de passe, a gente às vezes pega algumas coisas pesadas, já ouvi isso. Eu não consigo ver coisas pesadas num passe. Se nós estivermos concentrados e bem concentrados, nós vamos transmitir ao outro a ajuda sem passar por nenhum tipo de trabalho. Vocês veem assim ou veem diferente? É assim, né? Então, de um jeito que tu possa estar, então, te satisfazendo com aquelas coisas que estão sendo passadas. Me lembro uma vez, eu fiz uma palestra no lar, ainda estou no lar, apesar de tantos anos, lar de Joaquina, e viajei no dia seguinte. Aí tinha ainda um lugar, antes de Venâncio Aires ali, que vendiam lanches e tal, né? E eu parei ali com a família e veio um menino, 6 ou 7 anos, e ele me cutucou e disse assim: o senhor é o palestrante de ontem? Gente, se você soubesse a felicidade que eu fiquei, porque eu vi que um menino de 6, 7 anos tinha se interessado por aquilo que eu havia dito, né? Então, quem recebe mais muitas vezes é aquele que mais doa, aquele que se propõe a ajudar, a doar. Dentro de uma casa espírita surgem trabalhos de todos os tipos que a gente imaginar.
Ah, mas é uma casa grande, isso e aquilo. Lá no caso do lar temos 140 alunos, uma casa enorme. Mas o que importa? Se a gente trabalhar, dá tudo certo. Quando fecha o ano, fica todo mundo apavorado. Como? Como que deu certo? De tal coisa, as coisas que vão acontecendo. Contam os mais antigos que deixavam por baixo das portas assim, ó, valores significativos. 4, 5 mil reais. No dia anterior havia alguma reunião falando sobre como nós vamos encerrar o mês. No outro dia, a doação embaixo da porta. O que significa isso? Ninguém trabalha sozinho. Se o nosso trabalho é bom, o mundo espiritual se aproxima e ajuda. Ah, mas eu trabalho em meu benefício. Não, trabalho em benefício daquela casa que tu pertence. E pertence mesmo, porque não é em qualquer lugar que a gente se ajeita, né? Tu muda de lugar, sempre tem algumas coisas para serem ajeitadas. Quando tu está fixo naquele lugar que tu trabalha, o teu trabalho começa a aparecer. Então, tenho bastante experiência nisso, né? E me sinto muito satisfeito quando a gente vê o resultado acontecendo. Quando há uma apresentação do grupo de crianças, por exemplo, né? E eles vêm e abraçam, eles vêm, assim, ó, te olham como se tu fosse uma pessoa muito importante. E de importância a gente não tem nada, tem o trabalho ali só. E é muito interessante, então, estar dentro desse buscar e achareis. Então eu preciso ceder um pouco de mim. Não é simplesmente assim eu chegar, me pôr, antigamente como nós nos punhamos de joelhos e dizer, meu pai, preciso de ajuda. Vocês acreditam que mesmo assim os bons espíritos ajudam? Mesmo que o nosso merecimento não seja tudo aquilo que a gente espera? Ajudam, porque às vezes sente a necessidade daquele indivíduo que de alguma maneira está buscando. Então ele vai encontrar. E assim nós vamos. E assim nós vamos trabalhando e chegar um dia lá no plano espiritual, alguém vai dizer assim, ó, eu preciso de um trabalhador. A gente já que trabalhou tanto, só ergueu o dedo. Aí o outro que não trabalhou, porque diz, eu não tenho condições, eu sou tão humilde, eu tenho tão pouco conhecimento, eu não posso estar trabalhando desse jeito. Quando perguntarem, e aí? Você gostaria de ser um trabalhador? A pessoa mais uma vez vai dizer, não, eu sou muito pequeno, como é que eu vou estar fazendo uma palestra? Eu não sei todo o conhecimento do Espiritismo. Onde que está dito que para tu falar sobre um item tu tem que saber todos os outros? De jeito nenhum. Então é preciso também aproveitar aquilo que a gente tem, né? E ao longo do tempo nós colhemos frutos bem importantes. Muito bem, então quando eu falava de trabalho, o trabalho é o nosso desenvolvimento intelectual, está ligado ao intelecto. É assim que tu consegue pôr em prática aquelas coisas que tu sonha como resultado do trabalho. Mas o meu trabalho não é remunerado, eu já lhe falei. Claro, não é, e daí? No conceito não está que tem que ser alguma coisa útil em relação ao outro? Não diz assim, não, tu tem que saber tu profundamente sobre tal matéria, sobre isso, sobre aquilo. Não diz. Diz que nós podemos, no momento em que nós nos propusermos a prestar um trabalho ao outro. Então a evolução se dá exatamente por este trabalho. Então eu evoluo porque intelectualmente eu me sinto mais maduro. Intelectualmente, mas eu consigo ler melhor agora, parece. Não sei o que houve. Nos treinamentos do grupo de estudos, a gente sempre põe as pessoas a ler. No início, precisa ver. Todo mundo fugindo, né? Eu não quero ler, eu não sei. Todos sabem ler? Sim, todos. Então, o que houve? A gente pede para... Vamos fazer uma prece? Hoje vai ser tu. Não. Aqui deve ser diferente, mas lá no lar é assim. E agradece, diz, eu não vou fazer a prece. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa... Gente... Eu digo, os espíritos já estão fazendo enquanto vocês estão esperando. Então são coisas assim, que a gente tem que ir compreendendo
Porque nós estamos na Terra, mas a gente não é daqui. Nosso mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. E nós vamos ter chamados logo ali. Ah, o desencarne é um negócio muito distante, não sei o que lá. Pode ser, pode não ser. Alguém tem idade para desencarnar? Não. Pode até ser de uma hora para outra. Mas então eu tenho um preparo para fazer as coisas assim desta maneira, ou eu vou continuar me negando? Não, preste eu não faço. Nós estamos em execução do curso de passe. Vocês gostariam de pôr em prática isso? Não tenho condições, que jeito? Tem que ter condições sim. Tem que ter a coragem, né? Vai para casa, pega lá o tema sobre o passe, estuda um pouco, ponha em prática. Está dentro então desse mesmo tema. Dentro desse desenvolvimento intelectual, tem por consequência um desenvolvimento moral. Qual a diferença do moral para o intelectual? Jesus falou, ama teu próximo. Alguém não entendeu? Eu repito a frase. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ficou melhor agora, né, para entender. Certo. Intelectual. Vocês conseguiram entender aquilo que eu falei. Moral, põe em prática. Então ama. Ama só os que estão sobre o mesmo teto. Pode ser? E os vizinhos a gente deixa de fora ou vamos começar a amar também a eles? Como que funciona isso? Então, o plano moral é diferente, ele é a prática daquilo que nós estamos aprendendo. Então, desenvolvimento intelectual, na consequência, desenvolvimento moral. E nós vamos sentindo diferença. É um trabalho que nós fazemos conosco mesmo. Eu vou me botando na prensa assim, eu não posso responder desse jeito. Eu não posso ofender uma pessoa desse jeito. Eu não posso um monte de coisa. Então tu perde, vamos dizer, de um lado, mas tu ganha muito do outro, porque de certa forma tu está aprendendo. E o tratamento entre nós todos é um caminho de duas vias. Quer dizer, se eu tratei bem, normalmente eu vou ser bem tratado. Se eu tratei bem e me trataram mal, o problema não é nosso. O problema não é nosso, o problema não é meu. Eu cheguei, cumprimentei. Agora, se ninguém cumprimentou, e aí depois eu saí, olha, conversou um monte de bobagem, não entendi nada, não sei por que trazem palestrantes assim. A culpa é minha? Não, eu fiz o trabalho, me esforcei, mas não deu, não encaixou. Que não é o caso aqui. Aqui a espiritualidade eu acho que me conhece, porque a gente sempre se encaixa bem aqui nas conversas. E assim vai. Então, a partir desse desenvolvimento moral, nós vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. O amor ao próximo foram as frases que Jesus mais repetiu. Poxa vida, mas como que eu chego a ter um sentimento bom ao próximo? Ele não mora sobre o mesmo teto, ele não tem o mesmo sobrenome, um monte de coisas nós podemos dar de desculpa. E a coisa que nós não precisamos desculpar é quando a gente diz assim, se eu não amo perfeitamente, eu tenho compaixão pelaquela pessoa. Se eu a encontro doente, eu sinto em mim aquela dor. Esse é o princípio do amor, que vai se juntando. Quando tu transmite pelo amor, tu recebe o amor de volta. E é isso a pregação de Jesus, que parece às vezes uma coisa tão longe, tão esquecida para que a gente ponha em prática, mas é tão necessário. Nós mesmos vamos nos colocar perante a nossa consciência, porque não há aquela história de juízo final, senta aqui, vamos escolher os teus pecados, os bons, esse eu perdoo, esse eu não perdoo. Poxa vida, nós somos seres individualizados, nós somos seres conscientes da vida e precisamos agir como tal. Não precisa ser julgado por ninguém. Tem a nossa consciência, que é a grande acusadora. De novo, fazendo as mesmas coisas? A gente não se para, às vezes, dizendo assim, olha só, como que eu pude sair com essa resposta? De onde que eu tirei isso naquele momento? Louco de vergonha. Aí entra o orgulho.
O fato certo seria procurar a pessoa e dizer, olha, não leva mal, mas não estava bom aquele dia. Tu tem como me perdoar? Ah, que bom. Não, eu não tenho como perdoar. Lavo as minhas mãos, né? Eu preciso, por isso que eu digo que duas vias, vai e vem. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos ter dado passos importantes perante a humanidade toda. Vai ser diferente. Quando alguém inicia uma guerra, que nem nós temos o caso agora, com 2 anos de uma guerra que parece que não vai terminar tão cedo. Poxa vida, não seria uma conversa de sentar, esses que se dizem grandes homens, sentarem-se e discutir o assunto? Discute o assunto. Não pode ser uma coisa tão grave assim que não possa ser entendida entre as partes. Ah, eu tenho um problema com meu filho. Quantos reclamam disso? Sim, mas o amor é de 2 vias. Você ama o seu filho? Ou você é primeiro a não amar? Como que nós vamos nos queixar de alguém se a gente não consegue amar? Um filho, que é alguma coisa muito perto de nós. Tu olha lá, o gurizinho, a guriazinha tem semelhanças contigo. Os netos têm semelhanças com a gente. Têm comportamentos, às vezes, semelhantes aos nossos. Mas eles também aprenderam a nos amar. Se tu também não ensinar, dificilmente eles vão conseguir ter esse sentimento. Pai e filho, mãe e filha, família, funciona do mesmo jeito. Precisamos ser os primeiros a dar os primeiros passos. Se nós conseguirmos isso, nós vamos sair vitoriosos da terra. Vamos dizer, olha, vocês nem sabem. Vão chegar para os espíritos lá que estão nos esperando e vão dizer, vocês nem sabem o quanto eu fui bem na terra. Eu amei, eu ajudei, eu trabalhei, eu olhei para os lados, eu vi os necessitados, eu pedi a Jesus, a Deus, sobre aquele que estava necessitando. Eu pedi ajuda de um para, às vezes, ajudar o outro. Eu estava no meio das coisas. Eu vivi com esperança, com vontade, com coisas transformadoras, às vezes, que eu achava que eu não ia conseguir. E consegui. Que coisa boa. Agora, o contrário. Como é que você foi no amor? Ah, eu nem sei o que é isso. O que é o amor? O que é isso realmente? Ah, eu não tive a oportunidade de amar. Como que não? Como que nós não vamos ter oportunidade se são todos os dias? Né? Carinhosamente tu olhar para a tua família e dizer bom dia. No domingo o almoço, aquele que a gente faz, né, com todo mundo por perto, com as conversas um pouco mais leves. Bom dia, eu me sinto bem junto a vocês. Começa a mudar e a quebrar aqueles elos amargos. Ah, mas só tem uma coisa, eu não posso dizer isso porque ele é meu cunhado. E uma vez ele me ofendeu. Não sei se vocês lembram. Quando fazia, faz uns 30 anos atrás. Não daria para ter esquecido isso? Não daria para ter amado novamente, então? Claro que daria. O grande senão nosso que nós vamos escapando de buscar a verdadeira evolução. Que está lá, Jesus falou muito sério sobre isso, sobre o fato de nos amarmos. O espírito que chega assim, tem a sua consciência em paz e consegue grandes vitórias num lugar que dizem que a felicidade não é desse mundo. Eu afirmo para vocês, se nós olharmos para o lado e vermos lá na nossa família o que se conquistou durante essa reencarnação, nós somos e fomos muito felizes. Né? Não teve o nenê que cresceu, que é o homem dentro de casa? Eu tenho um menino de 40 anos. Quando hoje de meio-dia ainda estava conversando com ele, cara, isso é uma vitória. Um cara honesto, um cara limpo, te olha olho no olho, isso e aquilo. Isso é uma vitória. O que mais que se quer também? O que mais que tanto se deseja? Será que nós fizemos tanto na vida para merecermos também volumes de graças? Temos que lutar
todos os dias, mantermos o ânimo, para que a gente possa então abraçar a todos aqueles que estão de certa forma em nosso caminho. Aí as coisas começam a mudar, em todos os sentidos. Prometo a vocês como muda, e muda para melhor. Então essa era a mensagem de hoje. Espero que tenha sido compreendida, que a partir de agora, quando a gente fizer uma visita para vocês em casa, esteja sempre tudo em harmonia, tudo certinho, tudo como tem que ser. Mas que o amor seja a grande regra. O amor seja a prova de quem nós somos. Eu sou capaz de amar. O do lado dá um passo atrás e diz assim: eu não sou capaz de amar. Mas eu não sou capaz de amar, mas eu queria ser tão feliz. É só o amor que traz felicidades, queira ou não. Vamos à luta? Muito obrigado. Até outro dia.